A paz do Senhor, povo de Deus. É com muita alegria que estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Estamos alegres, sentimos honrados por Deus, por esse privilégio de poder falar do amor de Jesus. Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica dominical abençoada, aonde Deus se fez presente, o nome do Senhor foi glorificado. E hoje aqui já podemos sentir a presença de Deus. Eu não sei se você aí da sua casa pôde ter o mesmo sentimento que nós estivemos aqui, de chorar e sentir a presença de Deus conosco. E eu tenho certeza que na sua casa aí você pôde sentir também. Então, aproveite esse momento, aumente o som da sua televisão, aumente o som do seu celular, plugue aí no seu rádio, mas deixe que os seus vizinhos, compartilhe com os seus vizinhos o que Deus tem falado ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 36, é o texto da mensagem de hoje, a qual Deus colocou em nossos corações. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aí ao vivo, participando do chat. Está bem agitado aqui, para a glória de Deus. Estou vendo o povo chorando, o povo expressando que está sentindo a presença de Deus em suas casas. Isso é muito bom, é gratificante. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 36, versículo de número 1, que diz assim: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabizaque, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Versículo de número 13, Rabizaque pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouve as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar-se, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão dos reis, do rei da Síria. Não deis ouvido, ó povo, ao rei Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinha. Versículo de número 21, mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado o rei, dizendo: não lhe respondeis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, enviaram a Ezequias com as vestes. Vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava em minha casa ontem à noite pedindo a Deus uma palavra, e confesso que eu preparei algo para trazer aos irmãos, e o Senhor falou ao meu coração que em tempos de afronta nós precisamos confiar em Deus. E aquela frase que o Senhor disse ao meu coração ficou martelando hoje pela manhã. Eu estava hoje dando aula na EBD e o Senhor falava com o meu coração essa frase: em tempo de afronta devemos confiar em Deus. E o Senhor me fez recordar desta mensagem, a qual preguei lá em Minas Gerais, na nossa viagem missionária, a viagem que nós pregamos lá em Capelinha, Água Boa, e o Senhor falou comigo algo profundo, e eu quero compartilhar com os irmãos, e quero tematizar essa mensagem de hoje com o seguinte tema: a afronta do inimigo e a nossa confiança em Deus.
Percebe que nós lemos um texto bem conhecido, um texto que muitos pregadores gostam de pregar, e é um texto bem pentecostal, que fala acerca da provisão de Deus em tempo de uma afronta. Senaqueribe, ele era um grande guerreiro, era um grande rei, o rei da Síria. O nome que Senaqueribe significa o Deus se multiplicou a seus irmãos. Segundo alguns estudiosos, alguns arqueólogos antigos, descobriram há um tempo atrás um certo artefato, um certo escrito de Senaqueribe. E nesse escrito ele vai relatar que como se deu a guerra contra Ezequias, como se deu a guerra de Judá e Jerusalém. E no escrito de Senaqueribe, os achados arqueológicos, ele vai dizer assim, quanto a Ezequias, o judaico, ele não se submeteu ao meu jugo. Eu montei cerco de 46 de suas cidades fortificadas e incontáveis pequenas aldeias, e tudo conquistei, usando rampas de acesso que nos colocaram perto da muralha, e expulsei 200.150 pessoas, jovens e velhos, homens e mulheres, cavalos, mulas, jumentos, camelos, gados, grandes e pequenos, além da conta, e tudo considerei como pilhagem de guerra. Então percebe, nós lemos aqui uma história de um rei, que uma certa feita ele intenta entrar na terra de Jerusalém, ele intenta entrar na terra do Senhor, e ali tomara toda aquela cidade. Todos sabemos que Jerusalém era a capital, o centro principal de Israel, e ali era onde se cultuava a Deus todos os povos. E Senaqueribe intenta tomar aquela cidade, porque o rei Ezequias deixa de se pagar os tributos que deveria se pagar ao rei Senaqueribe. E ele fala assim, eu vou ali, vou tomar aquela cidade e mostrar para Ezequias quem é o grande rei, mostrar para ele que a mim é dado todo o poder. E ele intenta, e ele monta um cerco. A Bíblia diz, no capítulo de número 36, que Ezequias monta um cerco. Ele não vai pessoalmente para a guerra, ele manda um dos seus maiores capitães de guerra, Rabizaque, e ele pede a Rabizaque que leve um grande exército com ele, e ali, com um grande exército, ele cerca a cidade, e cercando a cidade, ele aprisiona Ezequias e o povo, como passarinhos em gaiola. O povo não entra, o povo não sai, o povo fica preso, e não tem para onde ir, somente ficar dentro da cidade. E além de ele prender o povo dentro da cidade, dentro dos muros, ele começa a jogar palavras de afronta. Ele começa a dizer ao povo palavras que desmotivam, palavras que tira a fé, que tira a confiança do povo. E uma das suas palavras que ele vai dizer, nós lemos lá no livro de Isaías, capítulo de número 36, capítulo 36, versículo de número 13, Rabizaque pôs-se em pé. E ele em pé, ele levanta a sua voz, e ele não fala na língua assírio, ele fala em judaico, para que o povo pudesse entender o que ele estava dizendo. Ele começa a dizer, e eu vou dar uma conclusão da palavra dele, ele vai dizer assim, ei, ó rei Ezequias, não vos engane, e não engane também o povo, dizendo que o seu Deus vai te livrar das minhas mãos, porque assim como os deuses dos povos não livraram os povos da mão de Senaqueribe, tão somente o seu Deus não vai livrar vocês da mão do grande rei, o rei da Síria. E ele grita isso em judaico, para que o povo pudesse entender. Qual é a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é cercar a cidade, e além de cercar a cidade, causar pânico dentro da cidade. Hoje, nós vivemos em um caos mundial, como eu disse na EBD de manhã. Hoje o mundo está desesperado, o mundo está em pânico por causa de um vírus. E nós estamos aqui como servo de Deus para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de solução para a tua vida. E eu tenho esta palavra para você. Em tempos de afronta dos nossos inimigos, a nossa confiança deve estar somente em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele monta a estratégia de guerra. Na sua estratégia, ele cerca a cidade, ninguém entra e ninguém sai. Ele monta a estratégia de afrontar o povo, causando pânico. E eu fui estudar sobre isso aqui e aprendi que
Ezequias, quando ficou sabendo que Senaqueribe viria tomar a cidade, ele toma uma atitude. Ele começa a cavar túneis para desviar o curso da água da fonte, para que a água chegasse em Jerusalém e ali ficasse dentro dos muros. Ezequias, quando ele entra, ele toma a cidade e o povo não consegue comercializar, o povo não consegue sair da cidade, o povo fica preso. E ele mesmo diz, num dos seus relatos, descoberto por arqueólogos, que Ezequias fica preso como um passarinho na gaiola. Percebe? Que é a mesma estratégia que o inimigo das nossas almas usa contra nossas vidas. Ele primeiro nos cerca, e a Bíblia deixa claro que ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para poder entrar dentro de nossa cidade e destruir a nossa cidade. E quando ele não consegue, ele lança palavras que nos desmotiva, que enfraquece a nossa fé, que deixa com que a gente fique preocupado e esqueça da provisão de Deus. E Ezequias, em momento de afronta, em momento de perseguição, quando ele fica sabendo das palavras de Senaqueribe, que tomaria a cidade, Ezequias toma uma atitude. Ele pede ajuda a Faraó, o rei do Egito, para que ele pudesse o ajudar na guerra, e Faraó o promete ajudar. E se você for parar para observar no capítulo 36, logo no versículo de número, versículo 3 ao 7, ele vai dizer que, versículo 6, olha o que ele vai dizer: eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, o rei do Egito. Porque Ezequias toma uma atitude. Ele busca ajuda de amigos, ele busca ajuda do rei do Egito para que pudesse o ajudar naquela guerra contra Senaqueribe. Entenda, isso foi um equívoco, porque em meio à afronta do inimigo, não devemos confiar em A, em B, não devemos depositar a nossa confiança no outro. Em afronta do inimigo, devemos confiar literalmente, exclusivamente no poder do nosso Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E Ezequias toma essa atitude, pede ajuda, e a ajuda de Faraó não chega. Antes da ajuda de Faraó, chega Rabizaque, com palavras de afronta. E Rabizaque, ele além de falar aquilo, além de afrontar o povo de Deus, em judaico, para que o povo pudesse entender e ficar desesperado, Rabizaque também entrega uma carta ao rei Ezequias. Percebe que ele entrega a carta com um único objetivo: mostrar para Ezequias que ninguém poderia livrá-lo da sua mão, nem tampouco o Deus que Ezequias servia. Oh, irmão, e a pior coisa para o ser humano é afrontar aquele quem nos criou. Você pode afrontar 1, 2, 3, mas se afrontar o Deus a quem nós seguimos, oh, meu Deus do céu, ai daquele que afronta o nosso Senhor. Ele mesmo disse: ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Se tocar na gente é perigoso, quanto mais se levantar contra o nosso Deus. Então vai aqui uma palavra de Deus para a tua vida. Se te afrontaram, se te perseguiram, se o inimigo tem batido na tua porta, a enfermidade tem te assolado, não se desespere, creia, confie tão somente no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Diz a Bíblia lá no livro de Salmo 120, um versículo que muitos conhecem: de onde me virá elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não faça como Ezequias, não peça ajuda a ou B, dobre o seu joelho no chão e confie exclusivamente no poder e na mão do nosso Senhor Jesus, e tenha convicção disso. O meu Deus entrará com provisão dentro da tua casa, o meu Deus entrará com provisão dentro da tua família. Não há enfermidade que possa se colocar de pé diante de Deus, não há afronta do inimigo que possa se colocar diante de Deus e dizer que vai ser vitorioso, porque maior é o que nós servimos, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Deus é quem tem todo o poder nos céus e na terra. E a Bíblia vai dizer, claro, que ele escreve uma carta. E olha o que a Bíblia diz, em Isaías 37. Eu quero compartilhar alguns versículos com os irmãos, para os irmãos entenderem. Versículo 4 do capítulo 37 de Isaías: porventura, ó Senhor teu Deus, porventura o Senhor teu Deus
terá ouvido as palavras de Rabisaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com a palavra do Senhor, teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Percebe que quando Ezequias, ele toma a atitude de pedir ajuda ao grande rei Faraó, a ajuda não chega, ele muda a estratégia. Ele viu que a ajuda do amigo, a ajuda do companheiro de guerra não ia chegar. E ele entende que somente Deus é quem poderia livrá-lo da mão do rei da Síria. Então hoje eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A sua ajuda, o seu socorro, não vai vir do A, não vai vir do B, não vai vir do seu vizinho, não vai vir do seu patrão, o seu socorro vem do Senhor. Então confie exclusivamente nele, confie exclusivamente em Deus, faça dele a sua estrutura, faça dele o seu bálsamo, faça dele a sua alegria, a sua confiança, porque somente ele é quem pode lhe dar a sua vitória. E isso Ezequias entendeu. E o que Ezequias faz? Versículo 1 do capítulo 17, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e pano grosseiro, e entrou na casa do Senhor, e o rei enviou a Eliaquim o mordomo, e a Sebna o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, coberto de saco de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E aqui eu tenho uma lição com Ezequias, porque Ezequias, ele entendeu que somente Deus é quem poderia guerrear a sua guerra, somente Deus é quem poderia dar a sua vitória em momento de perseguição. E ele toma uma atitude, ele vai e pega os seus homens, os mensageiros, e manda até o profeta Isaías. E ele vai dizer a seguinte palavra: porventura o Senhor Deus ouviu a afronta de Senaqueribe? Porventura o Senhor Deus ouviu o que disse o grande rei da Síria e Rabisaque, o seu mensageiro? E Deus ouviu tudo aquilo que eles tinham falado em afronta ao nome do Senhor. Ezequias, o seu nome já significa força de Deus, ou o Senhor tem fortalecido. Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Ezequias, ele tem alguns atributos. A sua obra, a obra das suas mãos já era louvável diante de Deus. E qual foi as obras da mão de Ezequias? Ele reparou as portas, purificou a casa, o templo, reintegrou os sacerdotes, os levitas ao seu ministério, restaurou a celebração da Páscoa. Ele também combateu a idolatria de Judá, proibindo os cultos aos deuses pagãos, determinando também que fosse destruída a serpente de bronze, construída na época de Moisés. E devido à sua obediência, a Bíblia relata que Deus trouxe paz ao seu reino, enquanto cuidou do templo, providenciou a adoração adequada a Deus. E aqui eu aprendo algo com o Senhor, porque o reino de Israel, o reino estava em paz. O reinado de Ezequias era um reino de paz, porque ele tomou atitudes que glorificaram a Deus, e Deus trouxe paz sobre aquele povo. E no momento de paz, no momento onde ele menos esperava, no momento onde ele estava confiando, que ele estava certo, que tudo ia correr bem, Ezequias já tinha na sua cabeça: eu vou morrer e o reinado vai continuar em paz. E quando ele menos esperava, ele recebe uma afronta do seu inimigo. Ele recebe uma afronta de Rabisaque, a mando de Senaqueribe. E no momento da afronta, ele toma duas atitudes. A primeira, consultar, pedir ajuda a Faraó, e a ajuda não chega. Depois ele toma uma outra atitude. Os relatos históricos vão dizer que Ezequias junta ouros, peças valiosas, e leva até Rabisaque, no intuito de: olha, não precisa você tomar a cidade, eu vou lhe dar ouro, eu vou lhe dar riqueza, para que você saia do cerco, acabe com esse cerco e libere o povo, porque o povo está desesperado. Ezequias toma a segunda atitude de trazer dádiva, trazer dinheiro, trazer ouro, trazer riqueza, para que Rabisaque desistisse daquele cerco, e nada ocorreu. Quando Rabisaque toma aquela palavra de afronta, ele rasga as suas vestes, ele dobra o seu joelho, ele vai para dentro da casa do Senhor, e ali ele clama a Deus, ele pede a Deus, ele busca a Deus em oração, e pede socorro ao Senhor. E aqui eu aprendo com Ezequias, porque embora a afronta,
ela pode surgir, embora a perseguição pode nos deixar desesperado e muitas das vezes tomarmos atitudes que não é da vontade de Deus. Eu tenho um segredo a revelar para a sua vida. Toda vez que a afronta chegar a você, não confie nas suas próprias forças, não confie no seu intelecto natural, não confie no seu poder aquisitivo, não confie no seu poder de relacionamento pessoal com outras pessoas. Não, é porque eu conheço A, eu conheço B, eu tenho um conhecimento. Não confie nisso. Quando a afronta chegar diante de você, a sua confiança deve estar no seu joelho, a sua confiança deve estar em Deus. É quando você coloca o seu joelho no chão, é quando você entra no seu quarto em secreto e ora a Deus e fala: Senhor, eis aqui a afronta do inimigo. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não sei como fazer. E é nessa hora que o Senhor se manifesta para dar vitória ao seu povo. Como foi lá no Egito, a Bíblia diz que o povo de Israel clamou. Em Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu o clamor, o lamento, o choro de Israel, assentou-se sobre as asas de um querubim, visitou a terra para livrar o seu povo. Se tão somente eu e você entendermos isso, que o poder da nossa vitória, o segredo da nossa vitória está na nossa oração, está na nossa dedicação, na nossa confiança em Deus. Tudo que nós vamos passar nessa terra, no final nós vamos sorrir e dizer: maior foi Deus quem me deu a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, no capítulo 37, a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele além de se humilhar, ele pede orientação a Deus. Isso aqui é interessante, porque tem muita gente que toma a atitude de livre e espontânea vontade. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer que, se você não tem um hábito de orar a Deus sobre as suas escolhas, não o questione quando perder alguma coisa. Porque é fato, existe muita gente que não ora a Deus antes de tomar algumas atitudes. E quando toma algumas atitudes, desculpa a expressão, mas quebra a cara, se dá mal, e ele vai questionar a Deus: Senhor, por quê? Ora, por que você não orou antes a Deus, antes de tomar aquela atitude? Entenda o que Deus está falando contigo. Antes de você fazer alguma coisa, coloque o seu joelho no chão e peça direção a Deus, e deixe Deus direcionar a sua vida, deixe Deus guiar os seus passos, guiar as suas atitudes. Deus jamais permitirá que o seu povo fique enganado em meio a um mundo tão mau ao qual nós vivemos. Deus tem socorro bem presente na hora da tua angústia. Então não tome atitude precipitada. E aqui eu aprendo com Ezequias, ele tomou duas atitudes precipitadas, e quando ele viu que não tinha esperança, não tinha solução, aleluia, ele muda a estratégia, ele vai para dentro do templo, rasga as suas vestes, se cobre de cinza e de pano de saco, se humilha diante de Deus, e levanta uma oração a Deus. E a oração de Ezequias foi linda, porque ele levanta a carta de Rabizaque, a afronta do inimigo, ele apresenta diante de Deus e fala assim: ó Senhor, Deus de nossos pais, aqui está a afronta de Ezequias, que não afrontou a mim, e sim afrontou ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele faz aquela oração, chama os mensageiros e manda os mensageiros até o grande profeta Isaías. E aqui, Isaías é usado pelo Senhor. No livro de Isaías 37, no capítulo 4, Ezequias manda os mensageiros a Isaías, e os servos de Ezequias vieram a Isaías, e olha a resposta de Isaías para o rei Ezequias: assim direis aos vossos amos, assim diz o Senhor, não temas, aleluia, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Oh, aleluia! Olha o que Deus fala através da boca do profeta: não
temas, aleluia, louvado seja o Senhor, não temas as palavras que ouviste do servo do rei da Síria, que blasfemam contra mim. E aqui eles cometeram um grande erro. Se levantar contra um crente é uma coisa, mas se levantar contra um crente que teme a Deus e coloca a Deus acima de tudo na sua vida, é outra coisa. Quem se levanta contra o povo de Deus só tem um destino: ser envergonhado, porque maior é Deus, e quando Deus entra na guerra pelo seu povo, a vitória é certa em nome de Jesus. E mais, depois que Isaías diz isso, olha o que Rabizaque torna a dizer. Percebe? A estratégia do inimigo. Ezequias ouve a palavra de Isaías, uma palavra de incentivo, e logo após Isaías mandar a mensagem a Ezequias, automaticamente após aquela palavra de conforto que o Senhor deu a Ezequias, o inimigo torna a afrontá-lo. Estratégia maligna, porque o diabo sabe que se ele minar a sua esperança, se ele minar a sua confiança em Deus, você será o maior derrotado da face da terra. O diabo sabe que se ele minar aquilo que você mais tem que preservar, que é a perseverança, a confiança, a gratidão a Deus, confiar nele, estar sempre com ele, se ele minar a sua espiritualidade, ele sabe que você será um derrotado. E o diabo, sabendo disso, automaticamente, quando Deus envia uma palavra de reforço, uma palavra de conforto a Ezequias, ele novamente torna a afrontar. Olha o que ele vai dizer no livro de Isaías, capítulo 37, versículo de número 8. Voltou, pois, Rabizaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouviram que já havia retirado a Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Antioquia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros novamente a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te enganes, o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Versículo 12: porventura os livraram os deuses das nações de meus pais, das nações que meus pais destruíram, Gozã, Herã e Rezefe, e os filhos de Éden, e os que estavam em Telassá? Não. Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Enã e Ivã? Olha o que ele vai dizer no versículo 16: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu ouviste os céus, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, aos ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais lhe mandou para afrontar o Deus vivo. E aqui eu vejo a estratégia que o nosso inimigo usa nos dias atuais. Ele te afronta, te deixa desesperado, e quando você reconhece que Deus é quem tem um socorro para a sua vida, ele não cansa de afrontar, ele continua a afrontar, porque o desejo do nosso inimigo é minar a nossa esperança, minar a nossa confiança. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A enfermidade tem assolado a humanidade, mas eu quero profetizar que na sua casa o Senhor guardará a sua família. Eu quero profetizar que na sua casa o Senhor guardará os seus filhos. Eu não sei o que você está fazendo aí agora, mas se possível, coloque a mão na porta da sua casa e profetize que dentro da tua casa mal nenhum chegará, praga alguma chegará na sua casa, praga alguma alcançará os teus, porque maior é Deus, e a nossa confiança está somente nele, no Deus a quem nós servimos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que não desampara os seus filhos. E ali, Senaqueribe, Rabizaque torna a afrontar, mas Ezequias não se desespera. Ezequias torna a receber aquela afronta, mas volta para a oração. Ezequias, agora ele não vai pedir socorro a A nem socorro a B. Ezequias vai para dentro do templo.
Aleluia. Ele vai para dentro da casa do Senhor e ele vai ali entregar na mão de Deus a afronta que o rei Senaqueribe manda através de Rabizaque. E ele entrega, e ele vai dizer: inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abre, Senhor, as suas mãos. Abre, Senhor, os seus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar, não a mim, mas o Deus vivo. Oh, igreja do Senhor, se mexer contigo, mexe com Deus. Se mexer com a tua família, está mexendo com Deus. Então não se desespere, porque o mundo está em pânico. O mundo está em pânico, é tanta notícia ruim que a gente vê. Você liga a televisão, só fala desgraça. Você vai para as páginas sociais da internet e só tem desgraça. Você vai no meio da rua, você vai conversar com alguém conta desgraça. O mundo está em pânico, mas nós temos a confiança que Deus é quem protege a nossa vida, Deus é quem protege a nossa casa, Deus é quem protege os nossos filhos, Deus é quem protege o nosso cônjuge, Deus é quem protege os nossos parentes, Deus é quem está guardando a sua vida. Então não fique preocupado, desesperado, angustiado com tudo que nós ouvimos no mundo. Creia tão somente que Deus é quem pode transformar tudo, e com uma só palavra. Lembra que Jesus estava certa feita pregando, e um dos soldados chegaram, um dos homens chegaram para o Senhor: diga somente uma palavra, e meu criado sarará. Lembra da criação do mundo? E Senhor, com uma palavra o mundo foi feito. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja separação, e houve separação. Haja luminária nos céus, e houve luminária. Com uma palavra, Deus tem o poder de mudar todo o quadro em qual nós estamos vivendo. Creia tão somente, creia, confie, deposite a sua esperança em Deus, e Deus cuidará da sua vida. Assim como Ezequias, deposite a sua confiança nele, pois o Senhor tem grandes coisas a realizar em nossas vidas. Embora o mundo está desesperado, embora o mundo está preocupado, o mundo está angustiado, nós continuaremos pregando a palavra do Senhor, nós continuaremos falando que a solução está em Jesus, que a esperança está em Jesus. Somente o Senhor é quem pode mudar o quadro e transformar a vida de todos, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo de número 37, versículo 21. Após Ezequias levantar a sua voz e falar a Deus: Senhor, está aqui a afronta que Senaqueribe faz, não a mim, e sim ao Senhor. Quando ele dá isso, ele ora, fala isso com Deus, automaticamente Deus vai e visita o profeta Isaías. Então Isaías, versículo 21, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. Oh, irmão, eu quero que você abra a sua mão para receber essa promessa de Deus para a tua vida. Abre a sua mão e receba em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Louvado seja. Versículo 23, a quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a sua voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Louvado seja o Senhor. Versículo de número 29, por causa da tua raiva contra mim, aleluia, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei meu anzol no seu nariz, e o meu freio e nos seus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Aleluia, recebe essa promessa de Deus para a tua vida. Se o teu inimigo te afrontou, saiba que Deus ouviu a afronta do inimigo. E se você fez o que Ezequias fez, dobrar o seu joelho e pedir ajuda ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração, e Ele vai guardar a sua casa, Ele vai guardar a sua família, e a afronta do inimigo, aquela que chegou, vai retornar para o caminho da onde ela veio, porque o Senhor é quem dará o livramento ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero já partir para o final dessa mensagem, eu quero já ir para o final, deixando uma promessa de Deus para a sua vida.
Embora, como nós falamos, o mundo está em caos, o mundo está em desespero, o Senhor tem uma palavra de Deus para nós aqui hoje. Olha o que vai dizer no versículo de número 33, aleluia, do capítulo 37. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do inimigo. Aleluia, abre a sua mão aí por gentileza, você que está na sua casa, se possível for reúne toda a sua família, abre a sua mão e receba de Deus agora para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu tenho certeza que hoje, como um profeta de Deus, eu vou profetizar e a mão de Deus vai entrar dentro da sua casa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Recebe de Deus para a tua vida essa promessa, versículo de número 33, pelo que assim diz o Senhor, acerca do inimigo, não entrará na sua casa, recebe aí, nem lançará nela flecha alguma, aleluia, nem tampouco virá perante ela como escudo, ou levantará contra ela as suas armas. Pelo caminho aonde vier, por esse voltará, mas na cidade não, na cidade, na sua casa não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta casa para livrar, para guardar, para proteger, por amor de mim e por amor do meu servo. Aleluia, por gentileza levante a sua mão e glorifique a Deus. Recebe de Deus essa promessa para a sua vida, recebe de Deus aquilo que o Senhor tem guardado para você. O inimigo pode lutar, o inimigo pode levantar, o inimigo pode até tentar, mas o Senhor guardará a sua casa, o Senhor guardará a sua família, o Senhor guardará os seus filhos, o Senhor guardará os seus parentes, o Senhor guardará a sua vida, pois o Senhor é quem protege o seu povo, aleluia. Mas presbítero Wesley, e o que vai acontecer com nossos inimigos? Como é que vai se dar isso? Se o Senhor vai trazer vitória, se o Senhor vai guardar, me mostre aonde, como Ele vai fazer. Versículo de número 36, louvado seja o Senhor Jesus, versículo de número 36, então, aleluia, e aqui me dá vontade de dar uma rajada de línguas estranhas, porque olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer bem cá no versículo 36, então saiu o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, não é um anjo comum, não é um ser angelical simples, o próprio Senhor desceu para ajudar o seu povo. O anjo do Senhor, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, e a 185 mil, e quanto se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Versículo 37, assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu, que estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, os feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Azar-Ondom, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando contigo aqui? Você está entendendo o que Deus está falando sobre a sua vida, sobre a sua jornada a partir de hoje? Não se desespere, não fique em pânico, não fique preocupado com o que está acontecendo. Não é isso, não, mas como? Mas não fique preocupado, em nome de Jesus. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. O mal não chegará à sua casa, nem flecha alguma será lançada, nada acontecerá contigo, porque maior é Deus que guarda a sua vida, maior é Deus que protege a sua família. Deus vai fazer com que os seus inimigos se levantem pela manhã, e quando eles enxerguem a sua derrota, porque a vitória chegou para você, que tem colocado a sua confiança em Deus. Enquanto o louvor vai se preparando aqui, eu quero levantar uma oração ao teu nome, eu quero oração em favor da sua vida, uma oração em favor da sua casa, e eu quero, por gentileza, se você puder, se coloque em pé aí na sua sala, junte a sua família, dê as suas mãos,
irmãos, e eu quero orar a Deus, eu quero clamar a Deus, e Deus vai entrar com providência. Enfermidade, mal nenhum chegará na sua casa, mal nenhum atravessará as suas portas, porque Deus é quem guarda a sua família, Deus é quem guarda o seu povo, em nome de Jesus. E eu oro ao Senhor, feche os seus olhos, ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai celestial, Senhor, eu te louvo e te glorifico, porque tudo o Senhor tem feito em favor do seu povo. O mundo está em caos, a epidemia tem assolado e causado desespero na humanidade, e até muitos de nossos, Senhor, têm ficado preocupados. Mas, Senhor, como um profeta teu, eu quero hoje profetizar que na casa desse meu irmão, na família desse meu irmão, na vida desse meu irmão, mal nenhum chegará, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor é com ele, o Senhor é conosco, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda. Então, meu Deus, toma, Senhor, providência nessa noite, cura, Senhor, os que estão enfermos, Senhor, prospera, Senhor, a vida desse meu irmão, que está em um caos financeiro. Eu te peço, Senhor, abra, Deus, a porta da possibilidade, e mostra, Senhor, para o teu povo, que maior é o Senhor, que maior é o Senhor, que todo domínio e todo poder está em suas mãos, e ninguém pode se levantar diante do teu povo e permanecer de pé, porque o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem protege, e eu creio que o Senhor é quem está protegendo a nossa família. Recebe esta palavra na sua vida, recebe essa palavra na sua casa, e seja abençoado em nome de Jesus. A ti eu vou clamar.